Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês estejam bem. Então, hoje eu resolvi falar para vocês sobre aquele polêmico assunto em relação à vida íntima, em relação à vida sexual no tratamento. Então, de início, a gente tem um baque psicológico muito grande quando a gente sabe que a gente está com uma doença grave, né? Então a gente já, de cara, a gente já, vou falar a palavra correta, a gente já brocha, né? Então, e quando vem o tratamento também, a gente perde libido, então o corpo da gente fica muito fragilizado, com a quimio, a rádio, o corpo da gente seca, a gente precisa de muito líquido para o corpo da gente. Então tem alguns homens que não conseguem superar isso com a esposa. Assim, lá nas minhas amigas de tratamento, foram acho que umas 4 que o esposo não conseguiu superar junto com elas, né? E acabou abandonando e se casando novamente. Lógico que isso ficou um trauma muito grande na cabeça dessas mulheres. Então, 3 eram câncer de mama, né? E uma era câncer de intestino, e que essa pessoa até é ostomizada, assim como eu sou, né? E eu me lembro que quando dessa mulher amiga minha de tratamento, quando ele abandonou ela ficou muito mal, ela quase morreu. Porque ele, na verdade, pensava que ela também ia morrer, né? Então, assim, eu penso que a gente tá com a doença no corpo ali, desgastada, mas esse homem talvez ele tá com uma doença na mente, ele não tem estrutura psicológica para estar do lado dessa mulher, para ajudar ela, porque não é fácil. Eu não quero julgar, porque lá na hora do casamento é na alegria, na doença, né? Na saúde, na doença, quero dizer, né? E às vezes o homem ele não tem muita estrutura, porque chega momentos na nossa vida que a gente não consegue, a gente não suporta um abraço, né? A gente não consegue dar um abraço no nosso companheiro. Então, no meu caso, eu optei em querer separar, porque eu não queria ter uma pessoa assim do meu lado que me visse da forma que eu ia ficar, né? Que quando a pessoa me conheceu, eu era uma mulher, eu trabalhava, eu tinha saúde, eu era uma mulher saudável, né? Eu tinha todos os requisitos que o meu esposo procurava em mim. Então eu não gostaria que ele me visse careca, magra, debilitada, com a bolsa na barriga. Eu costumo dizer assim que eu gosto muito de deitar abraçado, né? E eu falo que esse saquinho às vezes me atrapalha eu senti o abraço do meu esposo, mas isso é temporário. Eu creio que Deus vai me dar a oportunidade de ter uma vida normal. Mas eu quero dizer para vocês, mulheres, que é uma fase que vai passar, porque eu já há 3 anos que eu venho fazendo esse tratamento, já passei por várias situações, por várias coisas que eu tenho bagagem e experiência para falar para vocês que está iniciando. Porque quando eu descobri que eu estava doente, eu ficava assustada com tudo, eu tinha medo de tudo. Eu me lembro que um dia eu cheguei no hospital para consultar, eu sentei e vi 2 mulheres conversando, né? Falando em relação à vida íntima delas, que ficava muito seco, que sangrava, que feria. Eu falei, poxa, não, isso não é verdade. Gente, é a mais pura verdade. A famosa mucosite, que dá na boca, que dá nas suas partes genitais, devido ao tratamento, né? O medicamento muito forte, que é a quimio, a rádio, isso aí atrapalha muito a nossa vida. Tanto que ela mata as células cancerígenas, quanto ela mata também as células boas. Então, o nosso corpo fica sem defesa. Então, o que acontece? Quando a pessoa realmente ela gosta de você, quando ela realmente ela te ama, ela vai estar do seu lado, independente do que vai acontecer. Tem várias outras maneiras que você pode estar do lado do seu companheiro sem estar fazendo sexo.
você pode ver um filme, você pode conversar. E muitas vezes o amor seu com ele vai se fortalecer muito mais. Se vocês dois conseguirem passar essa dificuldade juntos, nada vai abalar a relação de vocês, entendeu? Nada vai abalar. E com o tempo, esse desejo, esse apetite sexual, ele vai voltar. Entendeu? O médico sempre fala pra mim que ele vai voltar. Eu tô esperando ele voltar. Eu tô esperando ele voltar. Mas tem muita situação. Então, assim, o certo seria você chegar no seu esposo e expor pra ele. Entendeu? Não falar, e agora, porque eu tô assim, você tem que ficar do meu lado. Tem algumas pessoas que ficam, mas com o tempo elas vão sair. Elas vão se distanciar porque vai cansar, a pessoa cansa. Porque o nosso tratamento é uma coisa cansativa, são muitas dores, são muitas internações, são muitas coisas. Então, assim, você tem que dar opção para a pessoa. Eu, toda a vida, eu fui muito aberta em relação a isso. Quando eu soube a primeira vez, eu falei para ele que eu não queria. Porque, assim, a gente tinha muitos sonhos juntos. Para quem não sabe, quando eu descobri que eu estava doente, eu ia começar um tratamento para engravidar. A gente queria ter filhos juntos. E eu descobri que eu tinha um tumor. E aí eu vi o médico dizer que eu nunca mais poderia ter filho, porque eu fiquei estéril por causa do tratamento. Então, assim, é uma situação que se a pessoa não tiver muita força, muita sabedoria, ela não vai ficar do seu lado. Ela não vai conseguir ficar do seu lado. E a maioria dessas pessoas que deixam suas esposas pela doença, pela falta da vida íntima, depois eles se arrependem, porque a maioria dos homens pensa assim, vai morrer, então eu já vou sair fora logo. E aí a mulher, ela se recupera, ela fica curada e ele se arrepende, porque ele já está com outra pessoa. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que pensar muito nisso. E quando eu descobri que eu estava doente, eu tinha 1 ano que eu estava com meu esposo, assim, a gente estava no auge do nosso amor, a gente estava muito feliz, fazendo vários planos, a gente estava morando na roça, que é a coisa que a gente gosta, de lidar com a terra. Então, assim, foi uma avalanche na cabeça da gente. Então, assim, eu falo pra vocês, todos os dias eu preciso conversar comigo mesmo. Eu não falo pra vocês que eu tô linda, maravilhosa todos os dias. Não, eu não tô. Tem dia que eu não quero nem sair do quarto. Mas eu preciso ter forças para lutar, porque ninguém vai lutar por mim. Porque se eu desistir, as pessoas desistem, porque ninguém vai poder lutar por mim. Porque tem coisas que é só você e Deus. Não tem como ninguém fazer nada por você. Então pensa nisso. Vai ter dias bons, dias ruins, mas vai passar. Tudo vai passar. Eu passei várias fases da minha vida. Hoje, se tem uma palavra que me resume, é a gratidão. Eu sou muito grata a Deus por tudo o que Ele fez por mim. Às vezes a gente pensa que nem somos merecedoras. Ao longo desse tempo perdi várias pessoas, parentes, né, colegas de tratamento, e Deus sempre ali comigo, me ajudando, me sustentando, me dando sabedoria para lidar com várias situações. Porque tem coisas na minha vida que não é só problema, que é a minha vida íntima, que é o meu tratamento. Mas existe problemas familiares, existe problema financeiro, existe várias coisas que acontecem na vida da gente. E a gente precisa ser forte. E uma coisa muito interessante que a gente tem que ter é pensar sempre positivo. Se hoje tá ruim, amanhã vai tá bom. Se hoje eu tô assim, amanhã eu vou tá bem. Vai dar tudo certo. Todos os dias eu levantava, mesmo que eu tava mal, eu falava assim, isso tudo vai passar. Eu falava assim, eu tô curada, eu tô bem, eu vou ficar feliz e lutar, sabe, assim, porque muitas pessoas falam pra mim, Roslene, você é uma inspiração pra mim. Gente, quanta responsabilidade você ser inspiração pra alguém, você impulsionar alguém, você dar força pra alguém que tá na mesma situação que você. Então é por essas pessoas, muitas vezes, que eu levanto todos os dias e falo, eu vou ser exemplo para alguém, né? Igual existe uma música que fala, eu vou ser curada e vou curar também, né? Então é o meu caso.
Todos os dias eu tenho determinado a minha cura, o meu milagre, a minha vida abençoada. Às vezes eu falo assim, porque eu não tenho ainda, mas eu vou ter o mesmo vigor que eu tinha antes. Tem coisas que eu não posso fazer, porque eu era uma pessoa muito moleca. Eu gostava muito de correr, de subir em árvore, eu gosto de plantar, gosto de animais. E tem muitas coisas que eu fui privada de fazer. Gosto muito de comer também, de cozinhar. Gostava muito de namorar também, todos os dias se possível. Então a gente teve que dar uma analisada, dar uma parada para que eu pudesse me recuperar. Mas Deus está me dando a minha vida de volta a cada dia, aos poucos. E eu falo para vocês, não se preocupa. A sua vida íntima vai voltar ao normal. Tudo vai ficar bom com a pessoa que você ama, com o seu companheiro. É de quando você tinha saúde, tá bom? Então é isso que eu tenho para falar para vocês, mulheres, que tá fazendo tratamento, que tá no início. Porque quando a gente começa o nosso tratamento, nós somos como aquele animalzinho acuado, assustado, porque cada dia é uma novidade. Eu confesso para vocês que cada dia que eu tenho que ir no hospital que eu faço tratamento, eu fico muito apreensiva, muito, muito, muito. Porque lá eu passei por muitas coisas, eu perdi pessoas, eu ouvi muitas coisas que eu não gostaria de ouvir. E o que eu tive que fazer? Eu tive que me blindar. Para vocês terem ideia, eu já ouvi de um médico dizer para mim que a situação que eu tava, eu nunca mais eu poderia ter uma vida sexual. Eu nunca mais. Você imagina só, eu casada, como que eu ia viver uma vida assim? Então, assim, eu tive que ser muito guerreira, muito forte e falar, Deus, agora é o Senhor, porque eu não sei mais o que fazer. E Deus, ele entrou com providência na minha vida. Então, vale muito a pena você confiar em Deus, você ser amigo de Deus. Porque por mais que os médicos digam para você que não tem mais jeito, quando Deus ele entra, não tem como dar errado. Então, assim, é muito importante a gente colocar a nossa vida na mão de Deus. Tá certo que nós não somos perfeitos, somos cheios de falhas, de erros, mas o que a gente tem que fazer todos os dias? Senhor, eu tenho dificuldade em mudar nisso, me ajuda. Ali Deus vai te ajudar. Você acha que amanhã você vai fazer tudo certo? Você vai estar propício a errar, porque somos pecadores, somos falhos, né? Então, só a partir do momento que você reconhecer que você precisa de Deus, que você precisa de ajuda, Deus vai entrar com providência e vai mudar a sua situação, assim como Ele tem mudado a minha. Então, não se preocupe. Eu sei que para muitas pessoas é um tabu falar sobre isso, mas tem várias outras coisas que você pode estar fazendo. Tem dia que você tá mal, que você não quer dar carinho, que você não quer companhia. Ali seu esposo tem que entender, tem que ter paciência, tem que ajudar você. E se ele não fizer isso, tenha paciência você, ajuda você. Porque, gente, a gente não precisa de ninguém para ser feliz. A gente precisa de Deus, entendeu? Porque muitas vezes eu via situação que eu pensava assim, poxa, eu tô assim, me sentia a pior das pessoas. Mas um dia eu acordei e falei, poxa, mesmo eu estando assim, eu sou importante, eu tenho valor, entendeu? Eu fui escolhida por Deus, eu sou amada de Deus. Então não vou deixar que ninguém me diminua, porque as pessoas costumam olhar para você quando você tá nessa situação, como se você fosse um extraterrestre, que você tivesse uma doença contagiosa, que você não fosse gente. A maioria das pessoas olha para você dessa forma. E muitas vezes eu já me senti assim, porque as pessoas me faziam sentir assim. Mas eu tinha que conversar comigo mesmo. Eu tinha que falar, Roslene, não, as coisas não é assim. Você precisa mudar. Não é porque você está nessa situação, não é porque você tá assim que você é pior do que a fulana, do que a ciclana. Gente, porque nesse momento as pessoas aproveitam. Ver você daquela forma, a maioria das vezes as mulheres chegavam perto de mim pra dar em cima do meu marido, eu ali do lado, toda debilitada,
E eu falava assim, meu Deus, eu não consigo competir com essa mulher porque eu tô doente, isso e aquilo. Gente, eu comecei a colocar na minha cabeça, eu tenho o meu valor. E não se sinta mal, não se sinta diminuída se acontece isso. Já conversei com várias colegas que amigas, quando ela ficou doente, pegou o marido dela gente, são histórias absurdas. O ser humano, ele é muito fraco, muito falho em relação a esse tipo de coisas. Então, assim, vamos pensar, vamos rever os nossos conceitos em relação à vida, em relação às pessoas, porque nós não somos um ser descartável, não. Tipo assim, você tem valor quando você tem saúde, quando você tem dinheiro. Não, gente. E é nessas horas de dificuldade que sabemos quem são os nossos verdadeiros amigos, quem são as pessoas que vai ficar do seu lado. Você pode contar no dedo. Quando você tem muita coisa, você tem várias pessoas ao seu redor. Mas quando você chega numa situação assim, você pode contar no dedo. Se você tiver muito, tiver 5, olha, você tem muita pessoa do seu lado. Então é isso que eu quero falar para vocês. E espero que vocês tenham gostado das minhas explicações. Eu sei que às vezes eu sou um pouco meio atrapalhada para falar, eu embolo muitas coisas, mas eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui contando para vocês minhas experiências. Espero que eu possa estar ajudando alguns de vocês, tá bom? Então é isso, meus queridos. Que Deus abençoe vocês e até a semana que vem. Não esquece de se inscrever no canal, de dar o seu like, de acionar o sininho para quando eu postar vídeos novos, chega a notificação para vocês, tá bom? Eu quero sempre estar postando na segunda-feira e na sexta-feira. Geralmente eu vou postar meus vídeos por volta de 3h30 da tarde. Então vocês já sabem que 2 vezes a semana vocês vão ter vídeos novos no canal. E vocês vão estar acompanhando aqui. Tudo que estiver acontecendo comigo, eu vou estar falando para vocês, a minha rotina, os meus projetos, as coisas que eu falo. Quero ensinar algumas receitinhas para vocês aqui sobre comida, porque eu gosto muito de cozinhar. E é isso. Porque às vezes vocês podem perguntar para mim assim, Roslene, você abrange vários temas. Gente, qual é o nome do meu canal? Não é Contos de Roslene? Então aqui eu posso contar o que eu quiser, falar do que eu quiser para vocês. Então são Contos de Roslene, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe, né? E até breve.